uma Bíblia no celular, nós vamos ler aqui em Marcos, no capítulo 16, no versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, Jesus apareceu aos 11 discípulos, quando eles estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que já o tinham visto ressuscitado. E Jesus disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado ouvinte, hoje nós estamos aqui com o Evangelho, aleluia, que o Senhor Jesus deixou com os seus discípulos, para ele transmitir a todos na sua época, aleluia. Esse Evangelho, meu amado, é as boas novas, é a notícia. A palavra Evangelho, ela significa boas novas. Boas notícias, que foi o que aconteceu. Era uma mensagem que os discípulos tinham que levar para outras pessoas ao redor do mundo que não estavam com eles ali em Jerusalém. Quando eles viram todos os milagres que Jesus fez, quando eles viram todos os sinais que Jesus fez, e eles tinham que fazer todos saberem do que aconteceu ali. Aleluia. Porque, meu amado, os apóstolos viram que Jesus realmente ele foi enviado por Deus. Aleluia. Para fazer uma grande obra aqui na terra. Aleluia. E Jesus veio, amado, aqui na terra, desfazer as obras do diabo. Porque Jesus, ele quebrou a maldição do pecado na face da terra e a maldição da morte. Aleluia. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ali Jesus estava dando um novo destino para a humanidade, quando ele venceu a morte. Aleluia. Então, quando ele apareceu para os discípulos, depois de morto 3 dias, quando ele apareceu vivo, com infalíveis provas que ele realmente tinha ressuscitado, aí sim os discípulos entenderam o significado de tudo aquilo que aconteceu com ele. Aleluia. Porque, meu amado, às vezes o homem está aqui na terra, mas o homem não entende porque as coisas é do jeito que é. Aleluia. Porque na terra tudo está se degenerando. Porque que todo mundo tem que morrer? Como foi que entrou a morte no mundo? Por que existe o sofrimento, a dor, a corrupção e o mal no mundo? Aleluia. Muitos até não querem acreditar em Deus por causa dessas coisas, porque não entendem, amado. A Bíblia diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Aleluia. Por causa da desobediência de um só homem, que foi o nosso primeiro pai, Adão. Quando ele decidiu seguir o seu próprio caminho, quando ele quis ser independente de Deus, e ele desobedeceu a Deus, aí entrou o mal no mundo.
em todo tipo de sofrimento, e juntamente com o sofrimento, a morte. Aleluia. Só que Jesus veio desfazer esse mal que começou logo no princípio da criação. Só que muita gente não sabe. Aleluia. Mas a mensagem que Jesus deixou para os discípulos levar é exatamente essa, amado. É a mensagem que ele venceu o pecado. Aleluia. Que ele venceu o diabo, que ele venceu a morte. Porque toda a humanidade, querido, ela estava destinada à condenação eterna. Estava destinada à morte eterna. Tudo estava perdido para todos nós. Se Jesus não viesse aqui na terra, morrer pelo nosso pecado, todos nós estaríamos perdidos eternamente. E agora quando Jesus vem, e ele faz tudo o que ele fez, e ele prova que ele venceu, quando ele ressuscita dos mortos, então, amado, nós temos uma garantia do que as palavras deles vão se cumprir na vida de todos aqueles que creem. Aleluia. Porque, meu amado, a justiça de Deus, ela não exigia somente a morte física do homem, essa morte que todos nós enfrentamos, vamos enfrentar, mas a justiça de Deus, ela exigia a morte eterna de toda a humanidade, que é o que vai acontecer quando as pessoas não entenderem que só em Jesus elas podem se salvar, quando as pessoas não pararem para se render a Ele, para procurá-lo, para buscar por Ele, para se aliançar, se apegar com Jesus. É essa morte que está reservada para toda a humanidade, que é a morte eterna. Aleluia. Por isso, amado, que o Evangelho, por isso que Jesus, antes dele subir, ele deixou essa grande missão com os seus discípulos, que eles tinham que ir e anunciar, proclamar essa salvação a todos, a toda a humanidade, para que todos se salvem. Essa é, amada, a mensagem do Evangelho. Aleluia. A mensagem que diz que os pecados da humanidade, eles não estão impunes. Porque quando Jesus veio aqui e ele se entregou para ser crucificado ali naquela cruz, Jesus ali, amado, ele estava recebendo no seu corpo o castigo que era para toda a humanidade. Aleluia. Logo, logo nós vamos vai chegar a Semana Santa, a Paixão de Cristo, onde todos vão relembrar o que Jesus fez. Mas muita gente não entende o significado disso, o quanto isso é importante para nós. Porque Jesus, ele sofreu o pecado de todos nós. Porque Deus olhou para o mundo e Deus julgou esse mundo. E Deus viu que o mundo era culpado. E Deus, ele já aplicou a sua sentença. Só que essa sentença, o castigo de Deus para os pecados do mundo, não caiu sobre nós, caiu sobre Jesus. E dessa forma, a justiça de Deus, amado, ela já foi feita. Deus já julgou o mundo, achou o mundo culpado, condenou, já executou o seu juízo. E Jesus sofreu o juízo no lugar de todos nós. É por isso que, se você for ler a Bíblia, você vai ver escrito que ninguém vai ao Pai senão por Ele. É por isso que a salvação, ela só é possível através dEle. Porque Ele que salvou a humanidade. Ele que pagou o preço da nossa redenção. Não é religião, não é ideologia,
filosofia, ideias nossas. É o plano redentor de Deus, o plano eterno, que já estava planejado por Deus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, e você nessa noite está ouvindo essa mensagem. Eu não sei o que você vai fazer com essa mensagem, se você vai esquecer, se você vai seguir a sua vida. Eu sei de uma coisa, a morte vem para todos nós, ela não tem agenda, ela não marca horário. E toda pessoa que morre sem Jesus, ela está perdida para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito, amado, na palavra de Deus. Todos aqueles que acreditarem em Jesus não vão sofrer o dano da segunda morte, a morte eterna, a condenação. Porque Jesus, ele veio aqui, ele não veio nos livrar da morte física, porque essa nós sabemos que nós não temos como se livrar. Todos nós vamos sofrer essa morte física. Mas Jesus, ele veio para nos livrar, meu amado, da morte eterna. É o que muita gente não está preocupado com isso. Aleluia. E a prova, meu amado, a maior prova, que o sacrifício de Jesus, ele foi aceito por Deus, foi a sua ressurreição dentre os mortos. Você sabe que nós nunca ouvimos falar de alguém na história, nesse mundo, que algum dia conseguiu vencer a morte. Todos morreram, aleluia, mas só teve um que venceu a morte, que foi Jesus. Quando Jesus vence a morte, quando ele ressuscita, fica claro que ele foi aceito por Deus. E a Bíblia diz que é ele que vai julgar o mundo. Aleluia. E ele subiu para os céus e foi para preparar um lugar para todos os seus fiéis, aqueles que acreditaram nele. Aleluia. Antes de Jesus subir aos céus, ele falou para os seus discípulos que ele estava indo preparar morada para eles. Aleluia. A Bíblia diz, amado, que lá Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Aleluia. Não haverá mais luto. Não haverá pranto, nem dor. Aleluia, porque Jesus preparou tudo para nós. E tudo que Deus requer da humanidade, do ser humano, individualmente, tudo que Deus requer é que o mundo acredite nessa verdade, que nós reconheçamos, que nós venhamos admitir que nós somos pecadores. Tudo que Deus requer é que nós aceite essa oferta de salvação, a oferta de perdão. Aleluia. Então, meu amado, o Evangelho é isso. Evangelho. Aleluia. A palavra evangélico, ela vem da derivação, ela é derivado da palavra evangelho. Os evangélicos, eles são os portadores das boas novas de Jesus. E é uma mensagem, e a mensagem é essa, amado, é simples. Jesus sofreu no nosso lugar, e através dele nós podemos ter a certeza da salvação. Aleluia. Nessa noite, amado, você ouviu a palavra de Deus mais uma vez. Que Deus possa tocar no seu coração e você possa guardar essa mensagem. Nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Aleluia. Bendito Deus, bendito Pai, Senhor da glória, Senhor Jesus.
Nós, Senhor, pregamos aqui a tua palavra, Senhor. Muitas pessoas ouviram, mas, Senhor, quem dá o entendimento é o teu Espírito Santo, Senhor. Mas a semente foi lançada. Senhor, onde caiu essa semente, que seja no coração bom, que venha produzir os frutos, Senhor. Senhor, faz a tua obra, Jesus. Abençoa todos que ouviram. Senhor, dá um entendimento. Alcança, Senhor, porque, meu Deus, o Senhor fizeste uma grande obra em favor de todos nós. Nós estamos aqui, Senhor, porque um dia nós acreditamos nessa palavra e o Senhor nos alcançou através da tua palavra. E a tua palavra, Senhor, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Abençoa, Senhor, toda essa rua, os moradores, esse bairro, Senhor, essa vizinhança, guarda do mal. Continua cuidando de cada um, Senhor. Dá a bênção e a vitória e a tua paz neste lugar, em nome de Jesus. Amém.